Naquela noite, Ricardo Monteiro atravessou o tapete vermelho da gala mais exclusiva do Rio com o peito estufado e a amante colada ao seu braço. Ele se sentia invencível. Horas antes, havia deixado a esposa em casa, de roupas simples, dizendo que eu precisava trabalhar até tarde. Para ele, Ana Luísa era só silêncio. Rotina. Alguém que não fazia perguntas. O que Ricardo não sabia é que aquela festa não era um convite ao sucesso. Era uma armadilha. Cada lustre, cada taça de cristal, cada diamante exposto naquela noite pertencia à mulher que ele havia desprezado. E enquanto ele brindava, achando que estava subindo de nível, o destino já tinha decidido outra coisa. Porque há noites que não celebram conquistas. Elas revelam verdades. Dedo indicador apontando para a direita. Fique comigo até o final desta história, porque quando você descobrir quem realmente comandava aquela gala vai entender por que o silêncio de Ana Luísa foi a arma mais poderosa daquela noite. Quando a porta do apartamento se fechou atrás de Ricardo, o silêncio tomou conta do ambiente. Ana Luísa permaneceu parada por alguns segundos, com a mão ainda próxima à maçaneta. Não chorou. Não chamou o nome dele. Apenas respirou fundo, como quem já conhecia aquele roteiro. Para Ricardo, Ana era previsível. Simples demais. Quietinha demais. Ele acreditava que a esposa era apenas uma mulher comum, satisfeita com pouco, alheia ao mundo de negócios, distante de qualquer ambição maior. Uma esposa que aceitava tudo. Que nunca questionava. Que não incomodava. Mas aquela imagem era só o que ele escolheu enxergar. Ana caminhou até a sala. A mesa do jantar ainda estava posta. O prato dele, intacto. Ela recolheu tudo com calma, lavou a louça, secou as mãos. Cada movimento era preciso. Sem pressa. Sem raiva aparente. Quem olhasse de fora jamais imaginaria o que se passava dentro dela. Durante 4 anos, Ana ouviu Ricardo falar sobre crescimento, status, contatos importantes. Ouviu ele se vangloriar do próprio potencial, enquanto diminuía o dela com pequenas frases disfarçadas de elogio. Você é simples, e isso é bom. Você não ia gostar desse tipo de evento. Esse mundo não é para você. Ela nunca discutiu. Nunca levantou a voz. Nunca tentou provar nada. E foi exatamente isso que fez Ricardo acreditar que tinha o controle. O que ele não sabia é que Ana observava tudo. Ela sabia quando ele começou a chegar mais tarde. Sabia quando o perfume mudou. Sabia quando os gastos no cartão aumentaram. Sabia quando as mentiras ficaram mais frequentes. Nada passou despercebido. Ana apenas escolheu o silêncio. Não por medo, mas por estratégia. Naquela noite, enquanto Ricardo se sentia importante, vestindo um terno caro e exibindo confiança falsa, Ana caminhou até o quarto. Abriu o guarda-roupa. Passou os dedos por roupas que ele nunca viu usar. Pegou um celular que ele jamais tinha visto. Não era o aparelho simples que usava no dia a dia. Era outro. Ali, Ana deixou de ser a esposa discreta que ele desprezava. Sua postura mudou. O olhar ficou firme. Frio. Decidido. A mulher que Ricardo subestimou por anos finalmente estava pronta. Ele achava que Ana não entendia de poder. Achava que ela dependia dele. Achava que ela precisava ser guiada. Naquela noite, Ricardo estava indo para uma gala achando que pisaria em um mundo maior. Sem perceber que o mundo onde ele pisaria pertencia à mulher que deixou em casa. E essa verdade estava prestes a cair sobre ele, diante de todos. Ricardo Monteiro chegou ao local da gala com o coração acelerado e a sensação de estar exatamente onde merecia estar.
O prédio histórico, iluminado por refletores dourados, se erguia imponente diante dele, cercado por carros de luxo, segurança privada e fotógrafos atentos a cada chegada importante. Ele respirou fundo. Era a noite dele. Ao seu lado, Camila Rocha ajeitou o vestido vermelho justo demais, exibindo um sorriso confiante. Ricardo entregou a chave do carro ao manobrista sem sequer olhar para o rosto do rapaz. Estava acostumado àquela postura. Para ele, aquele era o jogo do poder em quem manda não olha para baixo. Assim que pisou no tapete vermelho, Ricardo endireitou os ombros. Esperou os flashes. Esperou os fotógrafos chamarem seu nome. Mas nada aconteceu. As câmeras passaram direto por ele, focadas em outras figuras que chegavam logo atrás, empresários conhecidos, políticos influentes, sobrenomes que carregavam décadas de respeito. Ricardo franziu a testa, incomodado. Calma, pensou. Lá dentro, todos vão me notar. Ao atravessar a entrada principal, foi tomado por uma mistura de fascínio e ansiedade. O salão era amplo, com lustres de cristal gigantes, paredes decoradas com obras de arte raríssimas e mesas impecavelmente montadas. Mulheres exibiam joias que valiam mais do que o apartamento onde ele morava. Homens conversavam em grupos fechados, trocando olhares calculados. Ricardo sentiu-se energizado. Era ali que ele queria estar. Pegou 2 taças de espumante de uma bandeja prateada e entregou uma a Camila. Ela bebeu rápido demais. Ricardo fez uma careta discreta. Vai com calma, murmurou. Aqui, tudo é observado. Camila revirou os olhos, mas sorriu. Relaxa. Hoje a gente brilha. Ricardo começou a circular pelo salão, tentando se aproximar de rostos conhecidos. Cumprimentava com confiança, soltava frases ensaiadas, mencionava projetos, cargos, futuros negócios. Em sua cabeça, cada palavra o colocava um degrau acima. Mas algo estava errado. Algumas pessoas respondiam com educação fria. Outras apenas assentiam e se afastavam. Havia olhares curiosos demais. Cochichos discretos. Sorrisos contidos. Ricardo não percebeu que não eram sinais de admiração, eram de expectativa. Ele parou perto de um grupo mais seleto. Reconheceu ali um grande empresário do setor logístico, alguém com quem sonhava fechar um acordo. Ajustou o paletó e se aproximou com confiança exagerada. Boa noite. Que evento extraordinário, não? Disse Ricardo, estendendo a mão. O homem o observou por alguns segundos antes de responder, sem entusiasmo. De fato. Uma noite importante. Ricardo tentou continuar, falou de oportunidades, sinergias, crescimento. Apresentou Camila como a parceira. O empresário lançou um olhar rápido para ela e depois voltou a encarar Ricardo, sério demais. Achei que o senhor fosse casado, disse, em tom neutro. O chão pareceu tremer sob os pés de Ricardo. Minha esposa não pôde vir, respondeu rápido demais. Compromissos pessoais. O homem apenas assentiu, encerrando a conversa sem esforço. Virou-se para outra pessoa, ignorando completamente Ricardo. A humilhação foi silenciosa. E profunda. Ricardo sentiu o rosto esquentar. Tentou disfarçar, puxou Camila pelo braço e se afastou. Murmurou algo sobre o gente arrogante, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. Sem perceber, Ricardo atravessava aquele salão como alguém que não pertencia ali. E todos sabiam disso. Enquanto ele acreditava estar conquistando espaço, o ambiente ao redor parecia se fechar lentamente. Como se aquele lugar estivesse apenas esperando o momento certo para revelar a verdade. E esse momento estava muito mais perto do que Ricardo imaginava. O clima no salão mudou sem aviso. As conversas foram ficando mais baixas. Os músicos diminuíram o ritmo.
Um leve burburinho correu pelo ambiente, como uma corrente elétrica invisível. Ricardo percebeu tarde demais. Estava ocupado demais tentando recuperar a própria importância. As luzes principais se apagaram. Um único foco se acendeu no alto da escadaria central. O mestre de cerimônias aproximou-se do microfone com postura solene. A voz dele ecoou firme pelo salão. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos nesta noite especial. É com grande honra que anunciamos a anfitriã do evento, presidente da Fundação Alcântara e proprietária deste palácio. Ricardo segurou a taça com mais força. Camila inclinou a cabeça, curiosa. Por favor, recebam Ana Luísa Alcântara Monteiro. A taça escorregou da mão de Ricardo e se estilhaçou no chão de mármore. O som seco do vidro quebrando cortou o silêncio. Alguns convidados se viraram. Outros apenas observaram, atentos demais. No topo da escada, Ana Luísa apareceu. Não era a mulher que Ricardo deixará em casa horas antes. Ela descia lentamente, usando um vestido azul escuro elegante, de corte impecável. Os ombros descobertos, a postura ereta, o olhar seguro. O cabelo estava solto, perfeitamente arrumado. Cada passo era firme, calculado. Ao redor do pescoço, uma joia chamava a atenção imediata, o diamante estrela do Atlântico, peça lendária, conhecida por poucos. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Ricardo sentiu as pernas enfraquecerem. O coração batia descompassado. Ele piscou várias vezes, como se aquilo fosse uma ilusão. Isso não pode estar acontecendo. Camila apertou os olhos, confusa. Ricardo, aquela mulher não é parecida com a sua esposa? Ele não respondeu. Não conseguia. Ana Luísa chegou ao último degrau e foi recebida por cumprimentos respeitosos, beijos na mão, reverências discretas. Pessoas que ignoraram Ricardo minutos antes agora disputavam a atenção dela. Empresários. Políticos. Famílias tradicionais. Ela sorriu. Não um sorriso gentil. Um sorriso contido. Seguro. Consciente. Os olhos dela percorreram o salão lentamente. Passaram por rostos importantes, por joias valiosas, por taças erguidas. Até pararem em um ponto específico, perto do buffet. Ricardo. Por um segundo, os olhares se cruzaram. O dele estava tomado por pânico. O dela, por controle. Ana Luísa inclinou levemente a cabeça, como quem reconhece algo pequeno, distante. Em seguida, desviou o olhar. Como se ele não fosse mais relevante. Ricardo tentou reagir. Deu um passo à frente, depois outro. Ana! Chamou, a voz falhando. Antes que pudesse avançar, 3 homens de terno preto surgiram à sua frente. Segurança privada. Postura firme. Nenhum deles precisou tocar nele para deixar claro que não passaria. Senhor, mantenha calma, disse um deles, em tom baixo. Ela é minha esposa. Ricardo insistiu, já chamando a atenção indesejada. O segurança não se moveu. A senhora Alcântara não está disponível para assuntos pessoais. Nesse momento, Ana Luísa chegou ao centro do salão. Pegou o microfone com tranquilidade absoluta. O ambiente inteiro silenciou novamente. Boa noite, disse ela, com voz clara. Esta gala é sobre valor. Sobre o que é verdadeiro e sobre o que é falso. Os olhos dela voltaram, por um instante, para Ricardo. Ele sentiu um frio subir pela espinha. Porque naquele exato momento, ficou claro para todos. Ricardo não estava ali como convidado. Ele estava ali como exemplo. E o pior. A exposição estava só começando. Ana Luísa permaneceu imóvel no centro do salão por alguns segundos.
O silêncio era tão denso que se podia ouvir o tilintar distante de uma taça sendo pousada com cuidado demais. Todos os olhos estavam nela. E ela sabia disso. Durante muitos anos, começou Ana, com voz firme, se eu acreditei que discrição era sinônimo de respeito. Que amar em silêncio era maturidade. Ela fez uma pausa breve. Respirou fundo. Hoje, entendi que silêncio demais pode ser confundido com fraqueza. Um murmúrio atravessou o salão. Ricardo sentiu o estômago se contrair. Tentou avançar mais uma vez, mas a segurança permaneceu imóvel, como um muro invisível. Ele estava preso ali, obrigado a ouvir. Ana Luísa ergueu a mão. Um gesto simples. No mesmo instante, as luzes laterais do salão se apagaram, e o enorme telão atrás dela se acendeu. Esta noite, continuou ela, não é apenas sobre joias ou filantropia. É sobre verdade. O vídeo começou. As primeiras imagens mostravam a sala do apartamento. Ricardo aparecia ajeitando a gravata diante do espelho. A voz dele ecoou clara demais no sistema de som. Faço isso por nós, Ana. Não seja carente. O salão reagiu com espanto. Alguns convidados levaram a mão à boca. Outros trocaram olhares rápidos. O vídeo avançou. Agora, imagens do carro. Ricardo dirigindo, rindo, falando ao telefone. Ela não entende ambição. É só ruído de fundo. Camila empalideceu. Ricardo sentiu o sangue sumir do rosto. Desliguem isso! Gritou ele, a voz quebrada. Ninguém se moveu. Ana Luísa virou-se levemente, olhando-o pela primeira vez com atenção real. Ricardo, disse ela, sem elevar o tom, você sempre acreditou que ninguém estava ouvindo. Que ninguém via. O vídeo mudou novamente. Desta vez, apareciam registros de transações bancárias. Datas. Valores. Restaurantes caros. Hotéis. Viagens. Tudo projetado com precisão. Esses gastos, explicou Ana, foram pagos com recursos da empresa onde o Sr. Ricardo trabalha. Ou melhor, trabalhava. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Jantares que não eram reuniões. Viagens que não eram a trabalho. Presentes que não eram bônus. Tudo registrado. Tudo documentado. Ela voltou o olhar para Camila. E você, disse Ana, com calma cirúrgica, não foi convidada especial. Foi financiada. Camila deu um passo para trás, os olhos marejados. Eu não sabia, murmurou, quase inaudível. Ana não respondeu. Não precisava. Durante 4 anos, continuou ela, se escolhia observar. Não por medo. Mas porque a verdade sempre se revela no tempo certo. Ricardo começou a suar. Olhou em volta, buscando apoio. Não encontrou. Os rostos antes indiferentes agora carregavam desprezo. Telefones já estavam erguidos. O escândalo estava sendo gravado, transmitido, compartilhado. Esta noite, disse Ana, aproximando-se do microfone mais uma vez, também anuncio uma doação de R$200 milhões da Fundação Alcântara para programas de proteção jurídica a mulheres vítimas de traição e abuso emocional. O salão explodiu em aplausos. Ricardo tentou falar. Abriu a boca. Nada saiu. E, por fim, concluiu Ana, se informo que dei entrada no pedido de divórcio por justa causa. Com provas. Todas exibidas aqui. Ela fez um sinal discreto. Segurança, por favor. Retirem os envolvidos. Eles não representam os valores desta casa. O comando foi seco. Definitivo. Ricardo sentiu mãos firmes em seus braços. Camila começou a chorar, chamando o nome dele. Mas ninguém olhava.
Ninguém defendia. Enquanto era conduzido para fora, Ricardo entendeu, tarde demais. Ele não estava sendo expulso apenas de uma festa. Estava sendo apagado da elite. E a queda ainda estava longe de terminar. A porta principal se fechou atrás de Ricardo com um som seco. Do lado de fora, a noite parecia mais fria. As luzes douradas do palácio ficaram para trás, substituídas pelo clarão agressivo dos flashes. Repórteres avançaram como se estivessem esperando aquele momento há horas. Senhor Monteiro. É verdade que sua esposa é a dona da fundação? O senhor desviou recursos da empresa? Quem é a jovem que o acompanhava? As perguntas vinham enrajadas. Ricardo levantou as mãos, tentou se proteger. A voz não saía. O corpo inteiro tremia. Pela primeira vez, não havia uma frase ensaiada para salvá-lo. Camila surgiu logo atrás, pálida, os olhos borrados de maquiagem. Ela olhou em volta, percebeu os celulares apontados, os cochichos, os sorrisos mal contidos. Deu 2 passos para longe dele, como quem se livra de um peso. Isso é loucura, disse ela, com a voz fina. Você disse que estava separado. Ricardo tentou segurá-la pelo braço. Camila, espera. A gente resolve isso. Ela se soltou num movimento brusco. Resolve o quê? Retrucou. Você mentiu pra mim também. Um carro de aplicativo parou na calçada. Camila entrou sem olhar para trás. A porta se fechou. O veículo sumiu no trânsito. Em segundos, Ricardo estava sozinho. Ele respirou fundo, tentou se recompor. Precisava sair dali. Precisava do carro. Caminhou até o balcão do valet, o bilhete amassado na mão. Meu carro. Agora, disse, tentando soar firme. O funcionário conferiu o número, olhou para a tela, depois para Ricardo. Um momento, senhor. Não demorou. Um homem de uniforme cinza se aproximou com uma prancheta. Ricardo Monteiro? Perguntou, sem emoção. Recuperação de ativos. O veículo está sendo recolhido. O quê? Ricardo riu, nervoso. Deve haver algum engano. O pagamento está em dia. Estava, respondeu o homem. A garantia foi retirada há 20 minutos. Contrato encerrado. O mundo girou. Ricardo correu até o carro, pegou os óculos escuros, um pacote de balas no porta-luvas. Tocou o volante pela última vez. O guincho levou o veículo embora como se levasse um troféu. A chuva começou fina. Ricardo puxou o celular. Abriu o aplicativo do banco. Acesso negado. Tentou o cartão. Pagamento recusado. Outro cartão. Recusado. Um e-mail chegou. Depois outro. Recursos humanos. Rescisão imediata por justa causa. Auditoria interna. Inconsistências. Encaminhamento às autoridades. Ricardo sentou no meio-fio. O terno carocolou na pele molhada. O peito doía. A vida que ele exibirá por anos se desmontava em tempo real. Dentro do palácio, a música voltou. Risos. Brindes. Ana Luísa seguia recebendo cumprimentos, cercada de respeito. Ela não precisou gritar. Não precisou correr. Apenas fechou as portas. Horas depois, já de madrugada, Ricardo entrou no metrô com o último dinheiro que tinha. Observou o reflexo no vidro escuro. Parecia mais velho. Menor. Invisível. Nos dias seguintes, a queda continuou. Amigos não atendiam. Convites sumiram. O nome dele virou sinônimo de escândalo.
Vídeos circulavam. Comentários cruéis. Memes. Ricardo entendeu, tarde demais, que não havia sido expulso só de uma festa. Tinha sido expulso de um mundo inteiro. E enquanto Ana Luísa seguia em frente, firme e intocável, ele começava a aprender o peso real das escolhas que fezizas de festa não apagam. A noite da gala tinha acabado. A consequência, não. As semanas seguintes passaram como um castigo lento. Não houve um único momento de alívio. O que começou naquela noite luxuosa terminou em portas fechadas, telefones mudos e olhares que desviavam. Ricardo tentou ligar para antigos contatos. Pessoas que brindaram com ele em eventos. Gente que prometera parcerias. Nenhuma chamada retornou. As mensagens ficaram no visualizado. O nome dele havia se tornado um problema. Um risco. Os vídeos da gala circulavam sem parar. O rosto dele, pálido, sendo retirado pela segurança. As frases ditas no carro. As mentiras. Tudo recortado, repetido, ridicularizado. Em poucos dias, Ricardo não era mais um homem. Era um exemplo negativo. O processo judicial avançou rápido. As provas eram claras demais. Gastos indevidos. Desvios disfarçados. O advogado que conseguiu contratar foi direto. Se insistir, vai perder tudo. Se aceitar, sai com o que sobrar e com a liberdade. Ricardo assinou papéis sem ler direito. Cada assinatura parecia arrancar um pedaço do que restava do orgulho. O apartamento foi devolvido. Os móveis vendidos. O relógio caro revelou-se falso. Mais uma mentira dentro da mentira. Com o dinheiro acabando, Ricardo se mudou para um bairro afastado. Um quarto pequeno. Úmido. Dividido com desconhecidos. O silêncio ali era diferente. Não era paz. Era abandono. Todos os dias, ele enviava currículos. Ajustava o tom. Mudava o nome da empresa. Nada funcionava. Algumas respostas eram educadas. Outras, frias. Seus valores não se alinham com a nossa cultura. A verdade era simples, e ninguém queria associar o próprio nome ao dele. Meses depois, Ricardo aceitou o que nunca imaginou. Um trabalho temporário. Cafeteria movimentada no centro financeiro. Avental verde. Turnos longos. Salário mínimo. Ele se tornou invisível, exatamente como sempre tratou Ana Luísa. Servia cafés para homens que se pareciam com ele de antes. Mesma postura. Mesmo tom de voz. Mesma arrogância. Alguns reclamavam. Outros ignoravam. Um deixou moedas sobre o balcão, como esmola. Ricardo agradeceu com a cabeça baixa. Enquanto isso, Ana Luísa aparecia nos jornais. Não por escândalo. Por conquistas. Projetos sociais. Investimentos. Expansão da fundação. Sempre discreta. Sempre firme. Nunca mencionou o nome dele. Até o dia em que Ricardo a viu de novo. Estava saindo do turno, cansado, quando a rua parou. Carros pretos. Vidros escuros. Uma comitiva silenciosa. No centro, um veículo de luxo avançava devagar. A janela desceu. Era Ana Luísa. Elegante. Tranquila. Ao lado de um homem sereno, de olhar calmo. Eles conversavam baixo. Riam. Não havia tensão. Não havia pressa. Por um segundo, os olhos dela passaram por Ricardo. Não houve surpresa. Não houve raiva. Não houve reconhecimento. Ela não o viu. A janela subiu. O carro seguiu.
A rua voltou a andar. Ricardo ficou parado. A chuva fina molhava o uniforme. Ele percebeu, naquele instante, que o pior castigo não tinha sido a perda do dinheiro, nem do status, nem da esposa. O verdadeiro castigo era esse: ter se tornado irrelevante para a única pessoa que realmente importava. Ele entendeu, tarde demais, que confundiu silêncio com fraqueza, que desprezou quem construiu tudo ao redor dele, e que algumas quedas não fazem barulho. Elas apenas deixam você sozinho com a própria consciência. E o que ainda viria seria definitivo. Ricardo ficou ali por alguns minutos, parado na calçada, enquanto a cidade retomava o ritmo. O barulho dos carros, das buzinas, das pessoas apressadas. Tudo seguia normal. Só ele parecia fora do tempo. A chuva fina escorria pelo rosto, misturando-se ao cansaço e à vergonha que já não dava mais para esconder. Ele pensou em tudo o que perdeu. Não apenas dinheiro. Não apenas status. Perdeu o respeito. Perdeu a dignidade. E, acima de tudo, perdeu a única pessoa que esteve ao seu lado quando ele não era ninguém. Ana Luísa não precisou gritar. Não precisou humilhar. Não precisou destruir com palavras. Ela simplesmente mostrou a verdade no momento certo, diante das pessoas certas. E depois seguiu em frente. Enquanto Ricardo afundava tentando provar que ainda era alguém, Ana crescia sem olhar para trás. Ela transformou dor em propósito. Silêncio em força. Humilhação em justiça. Naquela noite, Ricardo achou que tinha sido expulso de uma festa. Só depois entendeu que tinha sido expulso da própria ilusão. Porque o mundo não pune de imediato. Ele observa. Espera. E cobra no tempo exato. Ricardo confundiu simplicidade com fraqueza. Confundiu silêncio com ignorância. E pagou o preço mais alto, o de ser esquecido. Já Ana Luísa aprendeu que quem sabe quem é não precisa provar nada. Basta esperar. A verdade sempre encontra um palco. Existem pessoas que falam alto para esconder o vazio.